Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Irei iniciar as aulas 24 e 25 do curso de Biologia 1, em que será abordado o assunto código genético e síntese de proteínas. Bom, o código genético literalmente é uma tabela. O que essa tabela tem? Ela tem que a cada 3 bases nitrogenadas, portanto a cada 3 ácidos nucleotídeos, ou do DNA ou do RNA, tem para essa trinca de base nitrogenada tem um aminoácido correspondente. Então, é uma tabela. Ó. Perceba, essa tabela aqui é o código genético. São 64 códons de RNA e sua correspondência. Perceba que tem menos aminoácido do que códons, né? Então, tem códons que têm o mesmo aminoácido. Isso que dá a característica de ser degenerativo. Mas, então, se é uma tabela, as 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro representam um aminoácido. Ok. Mas, quem sofre esse processo de transcrição no DNA é a eucromatina. A eucromatina, ela que tem os genes que são ativos, enquanto que a heterocromatina tem os genes inativos, portanto, não sofre um processo de transcrição. Não forma DNA, não forma RNA, não forma proteína, o dogma central da biologia. Então, é a eucromatina que também tem uma maior condensação, ela que dá a maior condensação. As suas histonas se aproximam melhor no processo de síntese de DNA, na sua duplicação genética, ok? Bom, o código genético ele é muito importante porque ele é universal. Ele é o mesmo para todos os organismos vivos. Por exemplo, o código genético, ou melhor, o genoma. Então, tem uma dicotomia aqui, ó. Tem o código genético, tem aqui uma tabela, e tem o genoma. O que é o genoma? O genoma é o conjunto de genes da espécie. Todos os conjuntos de genes, a gente consegue, agora, a gente está tentando, com a biotecnologia, saber todos os genes de uma espécie. Mas a gente sabe alguns que são muito específicos da espécie e a gente sabe definir qual é aquela espécie. Por exemplo, pela quantidade de genes. A gente já consegue definir uma espécie pela quantidade de genes que ela tem. Mas o conjunto de genes, portanto, é o genoma. E o código genético é a tabela, é onde o genoma recorre para saber quais são os seus aminoácidos que ela produz na síntese proteica. Então, o código genético é universal. Uma consequência disso é que todos os genes, como são universal, o gene da bactéria, ela faz a transcrição com o mesmo gene do humano. Então, se você pegar genes do pâncreas que produz insulina e colocar em uma bactéria, como o código genético é universal, ela vai fazer a transcrição e a tradução normalmente. Por quê? Porque o código genético é universal. Portanto, tem naquela tabela sempre constante para todos os organismos vivos. A universalidade do código genético é interpretada como uma evidência da origem comum de todos os seres vivos. Então, a partir do código genético, a gente tem evidência que os seres, quando são vivos, eles têm uma origem comum. Então, todos os animais que têm DNA têm uma origem em comum, ok? Bom, o código genético é degenerativo. Por quê? Porque códons diferentes podem identificar o mesmo aminoácido. Exemplo, UUU e UUC correspondem ao aminoácido fenilalanina. Então, mais de uma trinca de bases nitrogenadas pode corresponder ao mesmo aminoácido. E tem três bases nitrogenadas, três trincas, ou melhor, 3 trincas que merecem nossa atenção. São as trincas de stop, são aquelas que param a tradução. Essa de stop é UAA, nunca se esqueça, UAA, UAG e UGA. Elas que param o processo de
de tradução na síntese de proteína. São 64 trios de bases possíveis, mas os seres humanos têm 20 tipos de aminoácidos. Isso ocorre porque há trios de bases diferentes que podem corresponder ao mesmo aminoácido, porque é degenerado. Códon de inscrição é o códon AUG, codifica o aminoácido metionina, que apenas sinaliza o início da síntese de toda a proteína a partir da sua introdução. Após a síntese, ele é removido. Então, o AUG é o que começa e tem o que termina. O termina são 3 trincas de base nitrogenadas, que é o AA, o AG e o GA. Nunca se esqueça dessas 4 trincas, né? Aqui tem início e aqui tem fim. Geralmente os vestibulares perguntam exatamente sobre essas trincas de base nitrogenada. Códons de paradas, que são o de stop, o GA, o AG e o UA. Não se esqueça. Bom, agora vamos estudar a síntese de proteína. Se lembra em que a síntese de proteína ocorre só com o DNA da eucromatina e não da heterocromatina. Então, é eucromatina que passa por esse processo de síntese proteica. O primeiro processo é a transcrição, onde o DNA vira RNA, que vira proteína. Mas o RNA não é só um RNA, e sim 3 tipos de RNA. O primeiro tipo é o RNA mensageiro. O segundo tipo é o RNA transportador. E o terceiro tipo é o RNA ribossômico. Então, iremos estudar esses 3 tipos de RNA para entender como ocorre a síntese de proteína a partir de um RNA, a partir de um DNA. Ok? Então, o primeiro dos RNAs que é muito interessante de estudar é o RNA mensageiro. Quando o DNA passou por um processo de transcrição ainda dentro do núcleo, ele produz uma mensagem e essa mensagem tem que ser traduzida para que forme uma proteína. Então, o RNA mensageiro não tem nada mais, nada menos do que uma mensagem escrita no código genético, nas trincas de bases nitrogenadas. Aquilo é só um código. Tem um código, o RNA mensageiro é um código que vai ser traduzido para aminoácidos com o código genético, com o auxílio da tabela do código genético. Porque a gente sabe que a cada trinca de bases nitrogenadas corresponde um aminoácido e ocorre a ligação de vários aminoácidos com a ligação peptídica e forma uma proteína. Então, proteína é um polímero de aminoácidos, ok? Então, o RNA mensageiro não é nada menos, nada mais do que um código, várias letras e que tem como ser traduzida com o código genético. Iremos agora estudar o RNA transportador. O RNA transportador, se lembra que o RNA transportador é aquele em que faz a função. Ele tem como função se ligar ao aminoácido e se ligar à base nitrogenada, a trinca de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Então, é ele que traz a tradução, ele que traz o aminoácido que aquela trinca representa. Então, o RNA transportador, ele faz essa função dentro do ribossomo. E o ribossomo também é um RNA que produz o ribossomo, o RNA ribossômico. Então, o RNA transportador carrega um tipo específico de aminoácido ao RNA mensageiro. Então, ele vem com o RNA mensageiro, ele vem com o aminoácido e se liga ao RNA mensageiro para justamente fazer a tradução. A trinca de bases nitrogenadas vem com a tradução. Quem traz a tradução? O RNA transportador. E ele vem com o aminoácido. Aí lá está a tradução. Aquela trinca de bases nitrogenadas forma esse aminoácido. Então ele traduziu para a gente. Ele é o RNA transportador. Então carrega um tipo específico de aminoácido ao RNA mensageiro,
que está associado aos ribossomos. Então, ele sempre está dentro do ribossomos, é dentro do ribossomo que ocorre o encontro do RNA transportador com o RNA mensageiro. Então, o RNA transportador é constituído por uma cadeia de nucleotídeos. Em alguns segmentos, ocorre o emparelhamento de bases complementares. Então, ele é formado, como pode ver nessa imagem, por nucleotídeos. Aqui é ligação de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. E ele carrega o aminoácido aqui com o seu sítio de ligação de aminoácido. E aqui ele consegue ler o RNA, o códon, né? A trinca de base nitrogenada, e ele forma o anticódon. Então, para cada anticódon tem um aminoácido. Uma extremidade da molécula termina com CCA. Nessa extremidade liga-se um determinado aminoácido e o sítio de ligação. Apresenta o anticódon, região onde está a trinca de bases nitrogenadas que realiza o emparelhamento com bases complementares do RNA mensageiro. Então, os exercícios perguntam às vezes, você tem um RNA mensageiro, mas ele não te dá o RNA mensageiro, ele te dá o anticódon. E pergunta, como que é o RNA mensageiro? A gente vai fazer uma questão dessa daqui a pouco. Então, tem um ribossomo. Então, eu falei do RNA mensageiro, que traz uma mensagem, o nome já é autoexplicativo. E tem o RNA transportador. O que ele transporta? A tradução. O que é a tradução? Aminoácido para aquela trinca, para aquele códon. E existe o RNA ribossômico, que produz o quê? Os ribossomos, onde o RNA transportador entra dentro. O ribossomo é interessante notar que ele é subdividido em duas partes, uma maior e uma menor. Então, o ribossomo é uma organela não membranosa, não tem membrana plasmática. Nunca se esqueça disso. Ele é só e apenas uma proteína. Ele é constituído por proteínas e RNA ribossômico. Ele é subdividido em duas subunidades, uma grande e uma pequena. Elas só se unem durante a síntese de proteína. Então, quando vem o RNA transportador e o RNA mensageiro estão se encontrando, ela se liga exatamente nesse complexo e forma, portanto, um local seguro para que isso ocorra. A subunidade grande tem um canal por onde passa a cadeia proteica que vai sendo construída. Então, esse canal é onde vai saindo os aminoácidos que estão sendo ligados pela ligação peptídica. E tem a subunidade menor, tem 3 sítios de ligação, onde se prende 2 moléculas de RNA transportador e uma molécula de RNA mensageiro. Então, é no menor que se liga o RNA mensageiro e o RNA transportador, porque são apenas nucleotídeos ligados. Enquanto que tem um túnel maior, que sai uma molécula de proteína. Uma molécula de proteína já é um pouco é maior que uma simples fita de ácidos nucleicos, ok? Então, por isso tem uma unidade maior, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E elas se encontram no processo de síntese de proteína. Então, vamos para as etapas da tradução. A síntese de proteína, tradução do RNA mensageiro, ocorre no citossol. Então, o DNA, para se transformar em RNA, ocorre a transcrição. É dentro do núcleo. O RNA mensageiro, trazendo o códon, para que o RNA transportador traga a tradução dentro do RNA, dentro do ribossomo, o nome desse processo é tradução. E onde ocorre? Não ocorre mais no núcleo, ocorre no citossol, no ambiente extranuclear, mas intracelular, dentro da célula. Então está no citossol. E ele apresenta 3 etapas. Ele apresenta a etapa de iniciação, alongamento e terminação. Bom, a iniciação é quando vem, primeiramente, com o RNA mensageiro, mas com aquele RNA, aquela trinca de base nitrogenada, com o início da tradução. Então, digamos que veio um RNA mensageiro AUG, GUU, UAA, proveniente do núcleo, onde ocorreu a transcrição do DNA. E ele une-se, primeiramente, claro, à subunidade menor do ribossomo, porque é onde ele se liga. Lá tem três sítios de ligação. Então, é no menor, no ribossomo menor. E onde vai se formar o maior, o que vai formar? Uma proteína. Nunca se esqueça disso. O aminoácido metionina, e ele vem inicialmente com um códon de iniciação.
Se lembra que é só apenas um. E automaticamente já vem um RNA transportador, que tem um anticódon. E esse anticódon tem a sua tradução, que é um aminoácido. Quando o código de tradução metionina une-se à ligação de hidrogênio ao códon correspondente do RNA mensageiro, a subunidade grande se junta a todo esse conjunto e o ribossomo fica completo. Então, quando o RNA transportador chega com o primeiro aminoácido, o segundo aminoácido, porque tem o de iniciação, e quando vem com o segundo aminoácido, a subunidade maior já se encaixa e se configura, portanto, um ribossomo. E começa a síntese proteica. Ocorre a ligação peptídica, que é uma ligação que forma água. Então, é uma formação hidrolítica, ela forma água. É uma ligação feita por hidrólise. Aqui está o RNA mensageiro, uma subunidade menor do ribossomo, o RNA transportador e o aminoácido. Então veio uma trinca de bases nitrogenadas e se ligou ao menor do ribossomo, à subunidade menor do ribossomo. Lá tinha uma iniciação, a UG, que tem como anticódon o AC. E esse anticódon traz uma tradução, porque a função disso é traduzir o RNA mensageiro. Essa tradução está lá na tabela, no código genético, e vem com um aminoácido metionina. Após isso, esse RNA mensageiro vai vindo para a esquerda e o ribossomo vai vindo para a direita. E forma a ligação de hidrogênio entre pares de bases nitrogenadas. Nunca se esqueça disso. É a ligação mais estável da química. Então, quando ocorre essa ligação, tem uma tradução e os aminoácidos se ligam por uma ligação peptídica e formam uma proteína. Então, esse processo é bem dinâmico, onde vai vindo vários RNA transportadores. Vamos para a elongação. Nessa etapa ocorrem os seguintes passos. O RNA transportador, com o anticódigo, une-se ao aminoácido. Então, o anticódigo CAA une-se à valina. O RNA transportador aminoácido une-se ao códon do RNA mensageiro, por exemplo, RNA transportador valina, une-se ao códon GGU do RNA mensageiro. O aminoácido do primeiro RNA transportador reage com o aminoácido do segundo RNA transportador, estabelecendo uma ligação peptídica, exemplo, metionina valina. Primeiro RNA transportador, com o AC, é liberado do ribossomo. Então, ele é lido e ele sai de dentro do ribossomo. E já vem outro RNA transportador. Então, aquele primeiro, por exemplo, o metionina, que é o primeiro, o de início, o AUG, ele sai o seu RNA transportador e entra o novo, o CAA. Então, o ribossomo desloca ao longo da cadeia de RNA mensageiro à medida que o outro aminoácido é acrescentado à cadeia. O processo se repete até a etapa de terminação. Quando ocorre a etapa de terminação? Quando tem o stop codon. O que é um stop codon? São 3 tipos de trinca de bases nitrogenadas, portanto um códon, que produz uma mensagem, produz uma tradução de fim de síntese proteica. Então, quando chega esse gene, não existe mais um RNA transportador. Então, ocorre o fim da tradução. O RNA transportador com o anticódon AUC liga-se ao códon de termínio do RNA mensageiro e não é adicionado mais nenhum aminoácido. Então, quando o anticódon vem e se liga ao RNA mensageiro com o stop códon, então vem um anticódon stop códon, ele não vem com mais nenhum aminoácido, portanto, acaba o processo de ligação peptídica, o que dá o fim à síntese proteica. A molécula de proteína, portanto, agora está feita e ela pode exercer o seu papel no metabolismo. Perceba isso, que quando ocorre a transcrição e a tradução é no retículo endoplasmático rugoso,
essa proteína tem uma função interna na célula. Diferentemente, quando ocorre tradução no RNA que está no citossol. Porque quando está no citossol, essa proteína é encaminhada para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi expulsa isso para fora da célula, para o meio extracelular. Então, quando a proteína a proteína é sintetizada, sofre um processo de tradução no retículo endoplasmático rugoso, essa proteína tem a função dentro do metabolismo, dentro da célula, ok? Aí ocorre a separação do RNA transportador, do RNA mensageiro e das subunidades do ribossomos. Volta tudo ao normal. As subunidades deixam de estar completa, elas se distanciam e fica o RNA mensageiro também é decomposto depois pelos lisossomos, pela própria alimentação intracelular. O que são os poliribossomos? Uma molécula de RNA mensageiro é percorrida por vários ribossomos, conjuntos denominados poliribossomos ou polissomos. Alguns ribossomos localizam-se no início da molécula, apresentam cadeia peptídica ainda curta. Outros ribossomos estão em trechos mais adiantados da molécula, tem cadeia peptídica mais longa. Todos os ribossomos completarão o processo gerando várias moléculas proteicas do mesmo tipo a partir de uma única molécula de RNA. Então o ribossomo acaba voltando pela mesma molécula de RNA várias vezes, lendo aquele mesmo código genético. Então o RNA transportador também está passando por esse processo. O que você precisa para ter esse processo constante? É se alimentar de vegetais. Os vegetais, as carnes, tem muito aminoácidos, e porque feitos por proteína, principalmente animais, e também os vegetais é importante para que você tenha ácidos nucleicos, para conseguir fazer síntese de proteína, ou melhor, síntese de DNA, para que produza RNA, ok? Então, aqui é o processo tridimensional que poderíamos fazer assim em fotos. Aqui tem o RNA mensageiro, aqui tem o ribossomo já conectado ao RNA mensageiro, portanto, o ribossomo completo. E ele vai passando para a direita e ele está lendo, ele está traduzindo o RNA mensageiro. Como que ele está traduzindo? Ele começou com a metilanina, um códon ou uma trinca de bases nitrogenadas que representa o start códon, portanto o início da tradução. É a metilanina, só tem um, e começa as ligações peptídicas. Enquanto que ele vai indo para a direita, ocorre a ligação peptídica formando uma proteína, um polímero de aminoácidos, porque isso aqui é aminoácido. Então ele vai lendo e vai aumentando a cadeia peptídica, portanto vai aumentando o tamanho da molécula de proteína, até o códon stop códon. O stop códon vem com um RNA transportador, com um anticódon stop, mas ele vem sem nenhum aminoácido. Então, ele significa que ele é o fim das sequências de ligações peptídicas, da polimeração dos aminoácidos. Quando isso ocorre uma desintegração das subunidades ribossômicas e o polipeptídeo, portanto, está completo, podendo ter, como a gente estudou na aula de proteínas, a sua geometria dimensional, tridimensional e quaternária, primária, segunda, terciária e quaternária, formando as enzimas e várias outras coisas que a proteína forma no corpo. Vamos para as questões. 1. Unicamp. A imagem abaixo representa o processo de tradução. Sim, estou vendo um ribossomo, um RNA mensageiro, RNA transportador e até mesmo os aminoácidos. Perfeito. Quais são as estruturas representadas pelas letras A e B, respectivamente? Bom, a letra A é o RNA mensageiro, trazendo os códons. E o B, podemos ver que é o RNA transportador. Ponto final. 3. PUC, Rio de Janeiro, 2015. O termo código genético refere-se interrogação. Código genético é uma tabela, então é o conjunto de trincas de bases nitrogenadas. Cada trinca corresponde a um determinado aminoácido. Correto, letra A.
4. FUVEST 2015. No processo de síntese de certa proteína, o RNA transportadores, responsáveis pela adição de aminoácidos serenina, asparagina e glutamina, há um segmento de cadeia polipepídica que tinha os anticódons UCA, UAA e GUC, respectivamente. No gene que codifica essa proteína, as sequências de base correspondentes a esse aminoácido no gene que codifica essa proteína. Isso aqui é um anticódon, né? Então a gente tem que primeiro achar o RNA mensageiro desse anticódon e depois a gente acha o gene. O gene é um DNA, então é uma sequência. Perceba que está tendo o C, o CA, o CA, o UA e GUC. Isso é um anticódon. Ok? Anticódon. Vamos achar o códon disso. O códon, que é o RNA mensageiro. RNA mensageiro. Qual é o códon do RNA mensageiro? Quando tem U, é A. Quando tem C, é G. Quando tem A, é U. Quando tem U, é A, U. Então, quando tem G, tem C. Quando tem U, tem A. E quando tem C, tem G. Então, o códon do RNA mensageiro é AGU, AAU, CAG. E qual vai ser o DNA disso? O DNA, a gente só modifica o U. Então, quando é A, a gente fala que é T. Quando a gente vê o G, a gente fala que é C, U. O é A. Não, AC. Tem que ser AC. Tem que ser o C. Não pode ser U. Então é TCA. Quando tem U é A. Quando tem A é TTA. GTC. Então, o DNA, o gene dessa questão é a letra D. Ok? Então ele pergunta o gene. A gente volta nos degraus. Ele te deu um anticódon. A gente acha o códon do RNA mensageiro. E depois a gente acha o gene que foi transcrito. Letra 4, letra D. 5. Unicamp 2012. FUVEST 2015. Então perceba que ele sempre pergunta isso. No FUVEST 2019 foi a mesma pergunta. Deu RNA, o anticódon e perguntou o gene, portanto o DNA. 5. Unicamp 2012. Em um experimento, um segmento de DNA que contém a região codificadora de uma proteína humana foi introduzido em um plasmídio e passou a ser expresso em uma bactéria. Considere que os 50 códons do RNA mensageiro produzidos na bactéria, a partir desse segmento, seja um códon de parada da tradução. Nesse caso, é correto afirmar que ele tem 50 códons. Se ele tem 50 códons, ele tem 150 bases nitrogenadas, né? Mas se ele tem 50 códons, ele tem 49 aminoácidos. Por quê? Porque quando para, o último aminoácido de 50 é o fim. Não tem nenhum aminoácido, então ele tem 49 aminoácidos. Se ele tem 49 aminoácidos, a proteína formada por esses 49 aminoácidos é justamente composta por 49 aminoácidos. E é o que ele fala na letra B de bola. A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 49 aminoácidos. Exato. Por quê? Porque ele tem 50 códons, mas tem um códon que é de parada, que não tem um aminoácido, porque para a síntese de proteína. Então ele tem 49 aminoácidos, ele tem 49 códons sendo traduzido. Então essa proteína é feita de 49 aminoácidos. 6. FUVEST 2012. Uma mutação responsável por uma doença sanguínea foi identificada em uma família. A seguir estão representadas sequências de bases nitrogenadas normal e mutante. Nelas estão detectadas o sítio de iniciação da tradução e a base alterada. Então aqui tem o sítio de tradução, onde começa,
E tem a base alterada. A única base que teve da sequência normal era G. A mutante é A. Então era guanina, a base nitrogenada virou adenina. Então esse processo é uma mutação, em que já pode produzir, portanto, uma proteína diferente e mudar todo o resultado até no fenotipo. O ácido nucleico representa anteriormente e o número de aminoácidos codificados pela sequência de bases nitrogenadas entre o sítio de iniciação da tradução e a mutação estão correspondentes indicados em. Ele quer saber primeiramente qual é o ácido nucleico. Lógico que isso por ter U e não ter T é o RNA. Então a gente pode tirar a letra A, B e C, porque não é um DNA, isso é um RNA. Porque tem uracilo, e o DNA não tem uracilo, o DNA tem timina. Então a gente fica entre a letra D e a letra E. Ele perguntou quantos aminoácidos tinham codificados do sítio de ligação, do sítio de início, até o início da trinca de base nitrogenada mutante. Você sabe que cada aminoácido é produzido a cada 3 bases nitrogenadas. A gente percebe que tem entre o sítio de início e a base mutante, tem 24 bases nitrogenadas. Se você dividir isso por 3, vai dar exatamente 8. Então, 6, letra D. O ácido nucleico é RNA e tem 8 aminoácidos até o início da base nitrogenada mutante. Então, isso foi a aula de hoje. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!